Oi, boa noite, tudo bem por aí com você? Prazer, uma alegria muito grande estar com você mais uma vez aqui, nesse finzão de dia. A gente está quase chegando aí o fim da semana e eu espero que essa nossa conversa de hoje te ajude a descansar a mente e o coração, de repente se o seu dia foi muito cansativo. Fica aqui com a gente, Identidade só começando. Falando sobre um dia cansativo, você às vezes se sente bastante esgotado, sente que não consegue mais continuar? Talvez você esteja se sentindo, na verdade, angustiado, ansioso e você não está sabendo lidar com esses sentimentos sozinho aí. A boa notícia é que você não está sozinho, na verdade. A gente aqui da Novo Tempo, a gente quer o seu bem, por isso a gente tem aqui gratuitamente o guia de estudos Sentimentos, a ciência do existir. Ele foi preparado pensando em você aí de casa. Esse guia de estudo te auxilia a entender melhor o que você está sentindo, como lidar com tudo isso. Você ficou interessado? Você não precisa pagar nada pela revista e nem pelo envio até a sua casa. E para receber, é só entrar em contato com a gente ligando no horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você manda uma mensagem agora mesmo no WhatsApp. O número está aqui na tela também. 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você faz o seu contato, a gente já te atende, tá bom? A entrevista de hoje é com a Bel e o Robson, casal pioneiro do movimento Tiny House no Brasil. Tiny House vem do inglês e significa mini casa. Mas não se trata de uma casa de boneca, não. É uma casa relativamente menor do que as casas que a gente está acostumado a ver, né? E que comporta apenas o essencial para a pessoa viver. Inclusive, viver, né, com o essencial é um dos pilares desse movimento que parte do minimalismo. Talvez vocês já ouviram falar, né, do minimalismo. A gente cada vez conseguir viver com menos. Eles, nossos convidados de hoje, largaram uma vida padrão, casa própria, carreiras de sucesso, para viver literalmente com os pés descalços. Por que alguém faria isso? Para saber a resposta a essa pergunta e conhecer mais detalhes desse movimento, não sai daí, a gente volta já. De volta aqui o Identidade e a gente vai direto para uma tiny house, uma casa em miniatura, conversar com o Robson. Oi, Robson, tudo bem? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia. Robson, você e a sua esposa, a Bel, são muito criadores, assim, né, desse movimento aqui no Brasil. Algo que já existia fora, mas aqui no Brasil vocês são grandes precursores do projeto Tiny House. Somos representantes do movimento mundial aqui no Brasil. Mas o que é esse movimento Tiny House? O movimento Tiny House é um movimento social de pessoas, né, que buscavam a simplificação da vida através de uma vida livre. Né? O que seria isso? Eles buscavam um jeito de viver, né, no qual você tivesse baixo custo, né, pouco custo de vida também, de tempo de vida, né, fazendo manutenção na casa, limpando, fazendo manutenção de tomadas, luzes, que gasta pouca energia, uma vida sustentável, que praticamente sobre tempo, né? Olha a minha pequena aqui, ó. Oi, bonitinha. Como é o nome dela? Lara. A Lara. Oi, Lara. Tudo bem? Tudo bem? É que ela tá apertada para fazer xixi. Você precisa ajudar ela? Ah, não. A Bel acho que tá ali no fundo. Não, vai lá. A casa é pequena, mas... Bom dia, desculpa. Oi, tudo bem? A casa pequena é isso, né? Coração de mãe, né? É, isso aí. Agora, inclusive, como são mais ou menos as medidas, Robson? Porque eu tô vendo aqui a imagem, vou até virar aqui para minha tela maior. A impressão que me dá é de que você não consegue ficar em pé assim completamente sem ter que abaixar para subir essa escada e chegar no outro andar, é isso mesmo? Consegue, Ah, consegue? Sim.
Você não consegue ficar de pé ereto no quarto, porque isso é muito comum nas tiny houses. As tiny houses são casas que são, boa parte delas, sobre rodas. E quando você tem uma casa sobre rodas, você tem uma limitação tanto de largura e comprimento e altura, para que você possa transitar livremente nas estradas, né? Aí que está o conceito de liberdade. A gente falou de simplificação da vida, tem uma casa com baixa manutenção, ou seja, mini casas menores, construídas, customizadas para que você tenha uma vida mais prática possível e funcional, mas ao mesmo tempo você tem essa casa que você possa ter uma vida livre, né? Você não precisa ter um terreno para você morar nela. Você pode pegar essa casa, simplesmente ter ela e você alugar terrenos por aí, né? Então, por ser uma casa móvel, então a altura tem uma certa limitação. Então, por exemplo, esse pé direito mais alto que eu tenho aqui, que é deste lado aqui, ó, é o pé de 3,5 metros. Então, o que acontece? O loft, então, tem 1,40 m de altura, de tal maneira que eu consiga caminhar, só que eu caminho assim, né? Você caminha meio que agachado, assim, né? Você não precisa andar engatinhando, né? Porque o loft você não serve para você circular, na verdade. O loft serve para você deitar na cama, relaxar, ler um livro, namorar, ficar um tempinho ali descansando, relaxando. Basicamente serve para isso o loft, né? E para as crianças, obviamente, é uma grande diversão. Por quê? Porque é como se fosse uma casa na árvore para eles, né? Então eles gostam bastante de ficar brincando ali, simplesmente visitas. Quando vem visitas, eles não querem sair dentro de casa, né? Aí pede para ele brincar na parte de fora. Vamos lá brincar um pouquinho lá fora. Eles ficam, porque é uma novidade para eles, então eles ficam ali naquele cantinho brincando de Lego, brincando de boneca, brincando de cabaninha e assim vai, né? Você estacionou a sua casa onde nesse momento? Você está falando comigo de onde aí? Agora estou morando pela primeira vez dentro de uma cidade, tá? Geralmente eu escolho morar dentro de campo. Hoje estou morando em Santana do Livramento, que é uma cidade aqui no Rio Grande do Sul. Tá sendo inusitado pra gente, mas a gente faz esses testes justamente para compartilhar esse conhecimento e experiência para todos no Brasil, né? Por a gente fazer parte do movimento e divulgar esse movimento no Brasil, para que as pessoas conheçam esse estilo de vida, essa alternativa de vida, a gente experimenta todo tipo de possibilidades de viver com uma tiny house no Brasil. Agora, nesse momento, estamos testando justamente morar dentro de uma cidade, alugando um terreno. Vocês também têm um portal Pés Descalços, que você fala muito desse estilo de vida da tiny house, inclusive trazendo bastante dessa vivência de vida no campo também. Como foi essa transição de vida? Porque como você mencionou aí, você morou em São Paulo, capital, tinha uma casa própria, vivia num trabalho estressante, mas que te dava um bom retorno financeiro. Como é que desiste dessa vida e vai viver com os pés descalços, andando até abaixado em alguns lugares da casa? Bom, tudo começa com uma grande reflexão, né? Porque a gente teve situações que envolveu aí saúde nossa, né? Por exemplo, nós tivemos uma crise de síndrome de burnout, né? Ainda nós temos síndrome de burnout, né? Mas a gente agora controla uma vida muito mais simplificada, né? Uma vez que você tem síndrome de burnout, você tem ela para sempre, né? Mas o que seria síndrome de burnout? Basicamente, síndrome de burnout é um estresse extremo causado por excesso de trabalho, excesso de cobrança ou algum trauma muito forte, como assédio moral, assédio sexual ou qualquer outro tipo de traumas que possam de levar a esse estresse extremo. Só que eu estava numa situação, eu e a Bel, a gente estava em carreira ascendente, né, e trabalhando, subindo de cargo. A cada 1 ou 2 anos, pelo menos, a gente já subia de cargo, a gente já promovido. Começamos a fazer refletir sobre a nossa vida, né? O autoconhecimento ajudou bastante a gente refletir como a gente estava vivendo, né? Assim, fazia sentido a gente viver esse estilo de vida que era correr atrás do rabo, literalmente, né? Que é acordar cedo, já correr atrás contra o relógio para ir trabalhar, passa muito tempo indo e vindo para trabalhar. Fora isso, você gasta também bastante tempo trabalhando, 100 horas para voltar. E aí eu estava planejando ter um filho, não conseguia ter filho, porque não tinha tempo, né, nem para namorar, né? Então a gente começou a refletir e falou assim, cara, a gente precisa simplificar a vida. Então a gente começou com o minimalismo, tá? Começamos a aplicar o minimalismo. Naquela época nós morávamos numa casa de 167 metros quadrados, e nessa casa a gente passou a ocupar 50% dela, né?
gente começou a perceber que a gente começou a ocupar apenas, usar 50% dela, né? E fazendo os exercícios de minimalismo, né? Tem alguns exercícios que a gente ensina até no nossas redes sociais. A gente passou a utilizar apenas, 25% do que a gente tinha de itens pessoais, né? Uhum. Então a gente percebeu que a gente não precisava de tudo aquilo, a gente não precisava de todo aquele espaço, a gente não precisava de todo daquele material, então a gente começou a rever consumo, começou a rever alimentação. Quando a gente percebeu, a gente tinha uma vida hiper sustentável. As pessoas pediram para a gente abrir um blog e ensinar essas coisas para as pessoas, porque a gente estava vivendo na cidade, e quando as pessoas nos visitavam, falavam, cara, vocês mudaram totalmente, vocês têm uma vida que merece ser compartilhada, porque é fantástico o que vocês fazem, né? Então a gente começou a compartilhar esse conhecimento, e aí nesse meio do caminho a gente conheceu as tiny houses, né? E aí foi aí que deu aquele gancho, poxa, acho que a gente encontrou aí a casa que a gente precisava, porque a gente ainda estava preso, ancorado a uma casa que tinha um financiamento grande, então eu não podia ser mandado embora, eu ainda tinha aquela sensação de que estava correndo ainda atrás do rabo, porque tinha uma dívida grande, né, que é o financiamento de um imóvel, né? Então o que a gente fez? A gente vendeu a casa e fomos morar no interior. E do interior, falamos aqui agora que a gente está com uma vida mais simplificada, com mais tempo livre, a gente podia agora investir no conhecimento para investir na tiny house. Fomos para os Estados Unidos, aprender com eles, convivemos em tiny houses, convivemos em comunidade, aprendemos sobre o estilo de vida das tiny houses, e aí foi aí que nós entendemos de fato o que é o movimento tiny house. Basicamente, o movimento tiny house é justamente esse estilo de vida simplificado em mini casas construídas intencionalmente para simplificar e libertar as pessoas. No começo do programa, quando eu imaginei, inclusive, que você não conseguia subir a escada e depois você falou que é só lá em cima que não dá para ficar ereto 100%, né? Eu fiquei pensando, gente, deve ser muito claustrofóbico. Mas agora, quando você estava descrevendo a sua vida em São Paulo, eu acho que, embora você morava em muitos metros quadrados, aquela vida era mais claustrofóbica do que a vida que você vive hoje, né? Com certeza, né? A gente não tinha fôlego, né, para descanso, uma sensação de estar sempre devendo alguma coisa, você tendo que trabalhar cada vez mais, e aí a gente continuava sonhando, né, querendo ter sempre cada vez mais, né? Então a gente queria sempre trabalhar mais para ganhar mais, e assim vai, né? E o custo vai aumentando e vira uma roda viva, né? Quando a gente percebe, a gente não tem tempo para descanso, a gente acaba recusando alguns compromissos com amigos, né? E a gente falou assim, cara, a gente precisava dar um basta. Então, mudando para o interior, a gente mudou para uma casa de 50 metros quadrados, olha só, 50 metros quadrados, começamos a entender como que funciona a nossa vida, a nossa relação com a natureza, começamos a plantar nossa própria comida, além também gastar o nosso dinheiro, ao invés de gastar com grandes empresas, grandes supermercados, a gente começou a comprar produtos mais naturais, menos industrializados, e passou a investir em mercados locais, né? É como se a gente estivesse voltando no tempo, sabe? Né? E aí a gente começou a resgatar o senso de comunidade, vizinhança. Nesse processo, né, quando nós voltamos dos Estados Unidos, né, trouxemos todo esse conhecimento, foi que nós começamos a construir a tiny house. E a nossa mudança para a tiny house, ele foi uma transição, então ela não foi tão dolorosa, tão difícil quanto as pessoas imaginam, né? Então foi um processo que a gente foi. Então um processo que começou lá com a gente tendo síndrome de burnout, a gente aderindo ao minimalismo, a gente ganhando consciência que a gente não precisa de todo aquele espaço e todas aquelas coisas. Fomos para uma casa de 50 metros quadrados, num contexto do interior, né? Num contexto bem mais natural, com mais campo, e depois a gente foi de uma casa de 50 metros quadrados, e estamos aqui, nessa casa aqui, de 27 metros quadrados, né? Que é uma casa praticamente diária, né? A gente ocupa 17 metros quadrados, né? Parece que é uma casa... 27 metros quadrados, parece que é uma casa grande ainda, né? Mas não, a gente está falando de uma casa aí de 17 metros quadrados de área, né? A gente está falando de 2,60 por 8 metros, e temos 10 metros de loft, então em cada loft aí a gente tem mais ou menos aí 5 metros quadrados. Né? Eu preciso fazer, Robson, uma paradinha para o intervalo aqui, mas a gente volta daqui a pouco. Quero saber mais do estilo de vida, quero saber quais são as dificuldades que de repente esse estilo de vida apresenta e como foi se adaptar, mais detalhes de como foi a adaptação de vocês. Então o intervalo é bem rapidinho aqui e a gente já volta com o Robson falando sobre Tiny House aqui no Identidade.
De volta aqui o Identidade, eu continuo com o Robson direto lá da Tiny House dele, então são 27 metros quadrados, né, Robson? Total 27 metros quadrados, contando com o loft. Contando com essa parte superior aí. Me fala o seguinte, você me falou, né, que vocês começaram com minimalismo, então dentro da casa que vocês moravam, infinitamente maior do que essa, vocês foram reduzindo, foram morando num espaço cada vez menor e tendo menos coisas. Entenderam o processo da Tiny House, né, o estilo de vida, foram se adaptando. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram para a adaptação? O que foi mais difícil de adaptar? Aqui, quando a gente tinha, às vezes, principalmente minha esposa, ela tinha o hábito de fazer xixi noturno, né? Então, ela levantava de noite e falava, putz, eu tenho que descer a escada do loft, que é essa escada aqui, né? E fazer xixi. E dá preguiça, né? Dá preguiça, porque você não está preparado, o corpo está descansando, assim. Então, a gente começou a mudar esse hábito de não fazer xixi noturno. Então, a gente começou a fazer xixi antes de dormir. Então, isso é uma das mudanças. Outra coisa é que o banheiro, tá vendo ali, ó? O banheiro fica aqui, né? Sim. Então, quando a gente tem visita, por exemplo, a gente é diferente de uma casa comum. A gente pega, por exemplo, as roupas no armário, né, deixa ele em cima da cama, vai tomar banho no banheiro, volta pro quarto e se arruma, né? Aqui a gente não se arruma no quarto, porque os quartos são no loft. Onde a gente se arruma? Aqui embaixo. E quando estamos entre nós, a gente se arruma aqui mesmo, aqui na região mesmo, né, na cozinha, tem uma região aqui de closet aqui, né, essa aqui é bem esse cantinho, né, e aí a gente foi uma outra adaptação que a gente teve que fazer, que é se vestir no banheiro, né, mas o nosso banheiro é bem espaçoso, tá, a gente mora numa mini casa, mas a gente... Defina espaçoso. Ó, a gente tem 1,5 m por 2,60 de banheiro, meu. Tem até banheira. Mesmo? Tem até banheira. Tem banheira, tem... Então tem assim, ó, a gente consegue, por exemplo, 2 pessoas tranquilamente. Pra você ter uma ideia, de manhã, às vezes ficam os 4 ali escovando os dentes, usando ali o banheiro tranquilamente no processo das rotinas diárias aqui. Então uma pessoa como eu, assim, que tem 1,85 m de altura, consegue viver numa tiny house? Com certeza. Pra você ter uma ideia, a Toca Turquesa, que é uma outra tiny house que nós construímos para um casal, o Gustavo tem 1,98 m, né? E então nós fizemos, por exemplo, os quartos um pouquinho coisa mais alta. Então nós levantamos um pouquinho, porque ele gosta dessa sensação de ter um quarto mais alto. E, inclusive, colocamos um chuveiro de teto, que é uma das coisas que ele falava assim, cara, eu, por ser alto, eu sempre tive dificuldade de encontrar casas que tem chuveiro alto, chuveiro numa situação que fica confortável, porque sempre o chuveiro fica na minha cara, né? Né? E eu não queria que tivesse isso na minha tiny house. Então, a tiny house, ela é totalmente adaptável para as pessoas que vão morar nessa casa. Elas são customizadas, né? Para ela ter esse poder de simplificar a vida, né? Muitas pessoas optam por fazer todos os móveis, né, customizados, inclusive as exposições dos lofts, as exposições de peças, de acordo com como você vai viver, né? Respeitando também a antropometria das pessoas, ou seja, é uma casa que tem sim ergonomia, tá? Então, sim, a gente respeita todo o processo. Pra você ter uma ideia que todo armário ele é alcançável, né? Então, você não tem nada muito alto que você precise de alguma coisa que você precise levantar. Mas vamos supor, se você precisa de alcançar algo lá no alto, a gente tem aqui várias artimanhas numa tiny house. Por ser uma casa, por exemplo, móvel, customizada, a gente tem aqui, por exemplo, uma escadinha que, além de servir de mesa para criança, meu filho consegue lavar a louça e faz com que também alcance alturas mais elevadas, né? Já sai ali de dentro do armário mesmo, super adaptável. Exatamente, sai de dentro do armário. Ô Robson, talvez uma dúvida que as pessoas tenham assistindo a gente aqui é com relação a custos, né? Já que você está falando de ser super adaptável e tudo mais, como é construído uma tiny house? Como são os materiais? Porque a gente não está falando de uma casa de concreto, né? Bom, uma tiny house ela é construída com métodos construtivos de
seca, né? O que é uma construção, um método construtivo seco, né? São construções que não usam água no seu processo construtivo, né? E usam muito pouco elementos químicos, né? A gente não usa cimento, como você disse, né? Uma casa de alvenaria. Então as casas são construídas de duas maneiras, basicamente, tá? Na grande maioria, mas existem outros métodos também, tá? Uma que é o steel frame e o wood frame. O que é o steel frame e o wood frame? São palavras em inglês. Basicamente, você construir a casa com madeira ou com aço. Tá? Mas se você construir a casa com aço, ela é inteira de aço? Não, minha casa, por exemplo, foi feita em aço. Quando eu falo de construção em aço ou madeira, eu estou falando em termos de estrutura. Então, o esqueletinho da casa, ela é feita em aço ou madeira. Dentro do esqueletinho, entre os vãos do esqueleto, a gente coloca isolamento térmico e acústico. E aí os fechamentos dela, ou seja, eu tenho um esqueletinho aqui, ó, eu preciso fechar essa parede dentro eu não quero ficar vendo a ossadura da casa, né? A gente chama de ossadura, ou toda a estrutura da casa, né? Como as casas de madeira aqui no Brasil, né? Boa parte delas não tem acabamento interno, né? Aí a gente coloca fechamento ou de madeira ou de gesso, né? Como vocês estão vendo aqui na minha casa, né? Então é uma casa que você, dentro dela, você tem uma sensação que é uma casa normal. Você não percebe que você é num trailer, né? Então, e na parte de fora, você faz o acabamento que você quiser. Pode usar metal, pode usar placa cimentícia, pode usar o que você quiser, tá? Vai depender aí do gosto do cliente, né? Do que o cliente quer em termos de estética, né? Não sei se você repara aqui, uma casa que tem bastante janelas, tem nove janelas, né? Sim. Então, é uma casa que usa, além de métodos construtivos de construção seca, é uma casa que tem bastante vãos, né? Então, assim, é uma casa que tem baixa utilização de luz, né? A gente gasta muito pouca luz porque tem iluminação natural, né? E a gente também tem bastante circulação natural, então a gente usa muito pouco o ventilador ou o ar-condicionado. Pra você ter uma ideia, no inverno, né, quando a gente tem aqui um inverno bem rigoroso, a gente só liga o ar-condicionado para aquecer de manhã ou faz um bolo. Literalmente liga o forno, né? Faz um bolinho. Que aí já esquenta a casa toda. Esquenta a casa inteira, literalmente. Ô Robson. Por ter essa eficiência térmica dela, ela mantém esse calor internamente, tranquilamente. Assim, geralmente quando uma família cresce, como foi o caso de vocês, né, hoje com 2 filhos, as pessoas buscam casas maiores. Vocês fizeram justamente o caminho inverso, né? Vocês foram procurar ter mais tempo e menos casa com as crianças. Mas você acha que existe alguma chance de um dia vocês voltarem para uma casa convencional, uma vida convencional? Convencional não, porque assim, como a gente experimenta uma casa dessa, é meio que um caminho sem volta para muitas pessoas. Não falando que isso é uma regra, tá? É um caminho sem volta para muitas pessoas. No nosso caso, obviamente, assim, nossos filhos vão começar a virar adolescentes, né? E eles vão precisar ter a sua privacidade, né? Então a gente já está se preparando, né, para essa mudança. Inclusive a gente está construindo uma outra tiny house, né, num caminhão. A gente está em obra lá fora, a Bel está lá fora com a minha filha trabalhando na casa. De vez em quando ela aparece aqui com o celularzinho filmando a gente aqui para mostrar que a gente tá ao vivo para vou colocar nas nossas redes sociais. Isso aí. Mas a gente está construindo uma outra tiny house justamente para estimular essa independência da criança, né? A gente vê famílias lá que adotam tiny houses em L, por exemplo, são tiny houses que é como se fosse modular, né? Você encaixa uma tiny house na outra e vira uma casa maior em L. Você pode fazer um tiny house em U, você pode fazer tiny house combinada lateralmente, né? Ou seja, você tem uma unidade aqui e uma área em comum aqui conectada com um telhado, por exemplo, né? Ou você faz uma casa maior, né? A tiny house são casas de até, né, 37 metros quadrados, né? De chão. Significa que eu preciso ter esse loft sempre baixinho assim? Não necessariamente. Se você faz uma casa fixa, por exemplo, se você você compra um terreno e você quer construir uma tiny house, você não precisa fazer uma casa com um loft baixo. Só fazer com 2 pés direitos normais. No meu caso aqui, que tem pé direito mais baixo, era uma situação porque eu moro numa casa móvel. Tem pessoas que fazem esse upgrade, mas acabam não morando numa casa de 100, 200 metros quadrados. Acabam morando numa casa de 50, 60 metros quadrados, né? Porque uma vez que você conquista essa liberdade de tempo, essa praticidade, dificilmente você vai querer dificultar a vida novamente, né? Então, o que a gente ganha com isso? A gente ganha muito mais tempo com a nossa família,
tempo fora, fazendo lazer, praticando esporte, que é uma coisa quando a gente tem uma casa muito grande, a gente fica gastando muito tempo organizando, limpando, ou tendo que trabalhar para pagar um custo para fazer manutenção, ou você fica muito tempo ali porque você tem que usufruir sua casa, né, meu, também, né? Claro, Então, né? Tem todo um custo e todo um investimento também, né? Adorei entrar em contato com esse estilo de vida que vocês adotaram, conhecer mais detalhes. Parabéns aí pela coragem e decidir por qualidade de vida, qualidade com a família. Que Deus continue abençoando vocês e muito obrigado Amém. pelo tempo de vocês aí. Sejam todos bem-vindos aí à nossa casa e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado a você também que ficou com a gente aqui, acompanhando aí esse estilo de vida, né? Tão interessante que é morar numa tiny house. A gente tá só no meio da semana, a gente se encontra amanhã de novo aqui no Identidade às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.